Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E nós estamos na nossa série, que é a antroposofia da imanência, um ativismo delicado por uma estética da vida viva. Vou repetir tanto isso que vocês vão decorar. Eu estava lá em Belo Horizonte, dia desse, uma pessoa veio tentar falar comigo justamente sobre... Ela falava assim, alguma coisa de decoração, uma estética da vida viva. Muito bem, hoje a gente vai falar um pouco dessa particularidade do sentir na produção estética. O tema da nossa segunda temporada é artistar o cotidiano, um ponto de força e cuidado. E nós estamos no episódio O Sentir e as Práticas para o Simples Viver. São 6 episódios dessa série. No próximo episódio a gente encerra essa temporada, que foi linda, gente. Eu gostei demais, conversei muito com muita gente. Então, nesse episódio, a gente tem o sentir e as práticas para o simples viver. Essa série, eu estou trazendo assim, as minhas práticas, inspiradas na antroposofia da imanência. Então, aquilo que eu costumo fazer, aquilo que me alegra, evidentemente que a produção antroposófica pela singularidade. Cada um vai procurar naquilo que lhe afeta, naquilo que comove, naquilo que inspira, as suas práticas para um simples viver. E justamente na produção do quê? Ganhar força e saúde no cotidiano. E para isso a gente precisa lembrar sempre. Primeira coisa, o ser humano não é um ser homogêneo. Lembra do verso? No coração desce o sentir, na cabeça luz o pensar, nos membros vigora o querer, luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze. Eis a gente, eis o ser humano. Para lembrar sempre e sempre, o sentimento é o meio pelo qual o conceito obtém inicialmente vida concreta. E toda a dinâmica, eu penso assim que essa premissa, ela é um fundamento. Toda a dinâmica curricular, tanto da pedagogia Waldorf como dos cursos de formação, são baseadas nessa premissa, que tem a ver justamente com esse âmbito da singularidade humana que é o sentir. O sentimento, ele é o lugar onde a aprendizagem se dá. Então, mesmo numa formação para médicos, para arquitetos, para psicólogos, o tempo todo as ações do sentir, as práticas que fazem esse movimento acontecer estão presentes. Ou seja, não é um conceito que chega só pela cabeça. Ele vem pelo corpo todo. Muito bem. Então, sigamos aqui. No âmbito de uma categoria, a trimembração. Então, para quem está seguindo toda semana, a gente está nesse caminho. Se você quiser acompanhar a partir de agora, volta lá no começo da temporada, vai assistindo os vídeos, vai fazendo seu caderno de anotações e a gente vai estudando junto. Então, na semana passada eu trouxe várias categorias. E a gente tem que lembrar que essas categorias são modos de visibilidade do real, que é esse fluxo
fluxo contínuo de forças, né? Que nos acontece, que produz a vida. E essa categoria que a gente está traçando aqui nesse episódio é a trimembração. Então, sistema neurosensorial, sistema rítmico, sistema metabólico motor. Ou, para os amigos, pensar, sentir e querer. E qual o lugar que a gente está habitando hoje? O lugar que a gente está habitando hoje é o sistema rítmico. E esse sistema rítmico, ele tem um verso do Goethe que eu adoro, que diz assim: no respirar, duas graças podem se encontrar. Respirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar refresca. Quão belo é o feito da vida, uma mescla. Agradece a vida quando ela te aperta e agradece de novo quando te liberta. A gente faz esse verso meio dançado pelos gestos eurítmicos. Eu ainda vou falar de euritmia aqui para vocês, que é uma dança, movimento, inspiradas nos movimentos das cordas vocais, sistematizada pelo Rudolf Steiner, naquele sisteminha dele, né, gente? Uma mãe de uma bailarina chegou para ele e perguntou: como é que dá para fazer um balé que não seja só do jeito que é tradicionalmente? Aí ele inventou lá os fluxos, sempre com essa ideia do macro e do micro integrados, daquilo que é o organismo tornado o gesto, ou seja, para que cada vez esse fluxo possa ser visibilizado. Muito bem. Então, olha, eu até procurei uma imagem que me alegrasse, assim, essa com essas flores, coração e pulmão. É o que faz, e o que faz, né? Se a gente pensar o que faz o coração e o pulmão. Movimento e relação. É a vida da gente. Movimento e relação. Ou seja, está movimentando, levando esse fluxo de sangue para o corpo todo, mas também está fazendo a relação simundo entre o fora e o dentro. Então, é maravilhoso, né? O sistema rítmico o corpo humano o corpo humano é um artistado. Então, esse sistema rítmico, que é onde estão os nossos sentimentos também, né? Que é esse relicário do coração onde a gente guarda as nossas dores e amores. É nesse lugar que a gente está trazendo o nosso artistar hoje. Então, diz assim: o sistema rítmico concentra-se principalmente na região do coração e do pulmão. E a gente já viu, por isso que eu coloquei aí principalmente, e a gente já viu que a gente trimembra para dar visibilidade, ter condições de visibilidade, mas que é um fluxo só. A gente pode respirar com a mão, a gente pode, né? É um fluxo, mas é aqui que está, digamos assim, o signo. Isto é, no tórax, mas todo o corpo humano possui artérias que pulsam ritmicamente. E a respiração também acontece em cada célula do nosso corpo, não é? Então, é importante a gente, desde o primeiro programa eu tenho falado isso, é importante a gente separar para entender, porque é assim que o nosso entendimento funciona, através de categorias, de separações. Mas agora, gente, ser do contemporâneo, tem que fazer essas separações e juntar tudo de novo. Eu falo, estou separando para o entendimento, mas é um fluxo só. E quando a gente for operar no mundo, a gente tem que sempre operar no mundo a partir desse fluxo, e não a partir das categorias intelectuais que a gente criou para o entendimento. Esse é o nosso desafio. Dificílimo. Uma
palavra-chave. Claro, movimento. Sentir é movimento. É movimento, é som, porque a fala é esse sentir, o canto é esse sentir, essa respiração, esse barulhinho, né, do coração. Então, a gente sempre tem que... esqueci do meu lencinho hoje aqui. A gente sempre tem que trazer pensar nesse movimento, que não é uma coisa parada, é uma coisa que está no movimento entre os âmbitos, entre o si mesmo e entre o dentro e o fora. Então, é um movimento que é amplo. Então, vamos para algumas práticas para um simples viver. Eu trouxe as minhas práticas. O sentir exercitado no cotidiano. No meu cotidiano, isso é muito exacerbado. Claro, porque eu estou, digamos assim, mergulhada no universo dessa arte cotidiana. Pesquiso isso, estudo isso. Tenho filho na escola Waldorf, que também é essa arte cotidiana, junto a uma prática para o simples viver. Então, são valores que transitam pela minha vida, mas que a minha proposta, a minha vontade aqui, é que cada um pense no seu cotidiano, na sua vida, e pense onde que eu posso artistar. E às vezes artistar é uma coisa muito simples, às vezes é mais elaborado, requer uma agenda, mas no cotidiano isso pode ser uma coisinha de nada. E essa coisinha de nada produz uma saúde, uma força que nós estamos precisando, né, gente? Demais. Claro que eu estou falando de cotidiano, que eu estou falando de casa, mas que a gente tem que lembrar do nosso recorte, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, lá no começo, no primeiro episódio da série, a gente deixou bem definido nosso recorte de classe, que afeta também o recorte de raça, né? Porque raça e classe, elas andam amalgamadas. Nosso recorte, sabendo que nem todo mundo está seguro em casa, que nem todo mundo tem casa, que nem toda casa é igual. Então, esse nosso perfil é importante a gente deixar claro, deixar evidenciado, que a gente está falando a partir desse lugar. Isso não torna a nossa luta menor ou mais fragilizada, não. Quando a gente declara da onde a gente está falando, a gente fortalece a nossa luta e a luta de todas as outras gentes em cada lugar que precisa de transformação nesse mundo que a gente está vivendo. Muito bem. Outra palavra-chave, artistar. Artistar é dar lugar ao sentir em tudo que há. Artistar não é a obra de arte. Artistar é um movimento da alma. Tem um lugar que eu frequento, eu vou falar dele uma vez para vocês, que fez muito parte da minha biografia, que é o Centro de Vivências Nazaré. E lá a gente tinha o cuidado amoroso. Esse cuidado amoroso é o artistar. Então, eu separei algumas coisas. Embelezar, brincar, poetar, pintar, cantar, dançar, bordar. Alguns pequenos exemplos, alguns eu vou trazer, outros só vou citar. Então, embelezar a vida. E aí, é muito importante, eu quis trazer essa palavra, embelezar, justamente para a gente refletir sobre uma certa estética, que é a estética da riqueza. E o que a gente está propondo, o que a antroposofia traz, ao, digamos, escolher
maior aproximação às formas da natureza, esse embelezar a vida, essa beleza é a beleza da simplicidade. É o que mais comovente, quase sempre em curso eu falo isso, sobre as festas de aniversário. O sistema capitalístico, né, esse esquema que nos envolve, que nos subjetiva, a criança faz 1 ano, faz uma festança. Faz 2 anos, solta fogos de artifício. Faz 3 anos, vai ao espaço. Cada vez a festa tem que ser maior, mais elaborada. Esse é o digamos assim, é o lugar de uma certa estética. Essa estética que a gente propõe é aquela do aniversário feito em casa. Daquele aniversário que o bolo é sempre igual e que você aguarda 1 ano para sentir de novo o gozo daquele gosto. Então, é a da simplicidade, daquela que os convidados vêm e ajudam a fazer o bolo, a colocar a mesa e soprar os balões. Isso é o embelezar a vida a partir da estética, da simplicidade. Um pequeno exemplo assim, de nós trazermos. E um dos lugares que ainda sobrevivem assim com esse embelezamento que traz essa saúde é a mesa, né? Não sei se vocês percebem isso também, algumas casas já não cozinham mais, mas ainda num domingo, ainda num lugar, ainda tem aquilo de colocar a mesa, de colocar alguma coisa, uma florzinha, de preparar uma salada, de deixar a salada bonita. No cotidiano, muitas famílias, e a gente deve sempre pensar nisso, no sentido de quê? No sentido de que a gente precisa de uma jornada de trabalho menor, de maior remuneração, para conseguir sustentar o mínimo da vida com maior tranquilidade, poder ter mais tempo, para ter essa vontade de artistar. Porque se você dedica boa parte do seu dia no transporte, depois trabalha, depois volta para casa exausta, como que você vai ter essa força do artistar? Essa força do artistar, ela está totalmente vinculada à luta pelo estado de bem-estar social, por mais distante que ela pareça de nós hoje. E aí eu trouxe uma frase do Rudolf Steiner que me comove muito. Ele diz assim: antigamente, cada trinco de porta, cada chave era a expressão de algo espiritual. Então, esse artistar é justamente trazer essas forças espirituais, que são forças invisíveis, tornar visíveis. Trazer essa espiritualidade para cada gesto que a gente faz, para cada mesa que a gente põe, para cada coisa que a gente elabora no cotidiano. Isso é um gesto de uma espiritualidade. E o sentir, ele é o lugar que habita o nosso campo espiritual. Muito bem. Olha lá, delicadezas não decorativas. Essa é uma outra coisa que eu queria falar também, porque quando eu falo estética da vida viva, muitas pessoas vinculam essa estética a uma decoração. Então, a decoração é aquilo, trazer para o cotidiano aquilo que te faz sentido. Seja uma pedra, eu tenho muitas pedras, né? Seja uma pedra, seja uma estrela do mar, seja aquilo que é decorativo, não é aquilo que está na revista. É aquilo que da sua relação de significado, dos seus signos, né? Aquilo que traz para você um sentido. Então, essa é uma decoração
da simplicidade. Que uma vez eu estava viajando lá em Botucatu, há muitos anos, 20 e poucos anos, andando com umas crianças pela rua, lá no condomínio de Botucatu, onde fica a Fazenda Demétria, e de repente uma criança baixou e gritou assim, eu logo pensei, né? Deve ser uma aranha, deve ser um bicho, deve ser alguma coisa. Ela pegou, deixa eu ver se eu pego aqui. Assim. Ela pegou uma pedra na mão e fez assim, que forma. Claro que era um aluno Waldorf, né? Que teve o membro sensório de apreciação da beleza, das formas, independente das marcas, independente dos conceitos, digamos assim, culturais, no sentido de que só é bonito determinada coisa. O gosto dessa criança, ela foi moldada através de uma cultura, de uma escolha cultural evidente, né, que é a da antroposofia, para apreciar a forma em si, a beleza das formas. E são esses elementos que frequentam, digamos assim, o ambiente da casa antroposófica, né, que é aquele ambiente que traz uma beleza viva. Então, que casa desse tamanho, né, gente? Eu trouxe a minha, porque a minha trazia de outra pessoa, né? Mas eu trouxe a minha, porque aqui em casa é isso. O que forma o ambiente são as coisas em si, não os objetos de decoração, não os móveis chiques, não, pelo contrário, né? Tudo caído nos pedaços. Mas sente-se um vigor, por mais simplicidade que tenha, sente-se aquele vigor da beleza, da simplicidade. Poetário cotidiano, esse aqui é o mais fácil, né? Até aqui, ó. Admirar o belo, preservar o vero, venerar o nobre, decidir o bem. Eu vou repetir. Admirar o belo, preservar o vero, venerar o nobre, decidir o bem. Leva o ser humano a objetivos, no agir para o justo, no sentir para a paz, no pensar para a luz, e lhe ensinar a confiar na ação divina em tudo que há, no amplo do mundo, no fundo da alma. Esse é um verso pleno do sentir, pleno do movimento que vai lá na cabeça, que desce lá nos membros, que vai no pensar, que vai na ação e que traz essa alma do amplo do mundo para o fundo de si mesmo, que é o território, né, de habitar do sentir. E, claro, brincar para viver. E aí eu queria apresentar um autor, que é o Winnicott, que a gente já falou daqui do Schiller. E aí, lá quando eu falei do Schiller, nossa primeira temporada, eu falei assim, se a gente estivesse fazendo um curso para o brincar, para a pedagogia, para a educação, eu traria o Winnicott. E aí hoje eu resolvi trazê-lo. Por quê? Porque ele traz esse espírito do brincar, que a gente já sabe, que lá em Schiller é o jogo, é o impulso lúdico, que em Steiner é a arte, olha lá, a parte está. O Winnicott, que é o psiquiatra inglês, ele vai trazer o brincar como esse estado de terapia. E a gente está falando de saúde, a gente está falando... Então, ele diz que para o psicanalista, o terapeuta, conseguir acessar o seu cliente, o seu paciente, ele precisa levá-lo ao estado de brincar. O estado de brincar é aquilo que cria uma dilatação entre aquilo aquilo que é
e o sonho. É aquele lugar onde a gente tem um espaço para não levar tão a sério assim tudo que nos acontece. Então, diz assim, trazendo agora Schiller e Winnicott, o ser humano joga, esse é o Schiller, somente quando é ser humano, no pleno sentido da palavra, e somente é ser humano pleno quando joga. Frase muito semelhante, isso foi lá em 1795, e aí vem o Winnicott, e diz o autor, o belo, frase muito semelhante a que Winnicott, em 1971, escreveu, quase 200 anos depois. É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem na sua liberdade de criação e completa. É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu. Então, olha que lindeza que é essa dimensão do brincar, né? A pergunta que a gente podia se fazer: você já brincou hoje? Né? Qual é a brincadeira? Muita gente confunde brincadeira com sarcasmo, com ironia. Não é, não. A brincadeira é um outro lugar. E a brincadeira pode ser uma brincadeira introspectiva, uma brincadeira consigo mesmo, né? Muito bem. Olha lá. Então, eu coloquei aqui uma coisa que eu gosto muito quando estou caminhando, esse gesto, sabe? É uma brincadeira. Faz um gesto assim para as montanhas. Esse é o espírito da brincadeira, né? O espírito de dizer, admirar o belo. Pintar, cantar, dançar, bordar. Simples práticas do cotidiano que podem produzir saúde. Eu nem trouxe, vou trazer no próximo episódio, o bordar, mas eu queria falar do pintar, queria sugerir o cantar e o dançar. Tem gente que dança muito, eu já dancei mais, sabe? Já dancei até no meu trabalho, eu já dancei mais, fazia danças circulares, danças universais da paz, eu sempre focalizava, mas ultimamente tenho dançado pouco. E às vezes dá uma dança, assim, é tão bom, né? Quando a gente está em casa e de repente na cozinha rola uma dança, rola um canto. Isso tudo são práticas simples que todo mundo faz. Claro, simples que todo mundo faz, mas quando você olha para elas e diz, olha, essas são práticas legítimas de produção de saúde e força no cotidiano, esse lugar acaba nos permitindo legitimar isso que é tão bobinho, tão corriqueiro. Então, eu trouxe essa aquarela que eu uso muito, sabe? E eu uso no cotidiano aqui, estou sempre aqui envolvida com as aquarelinhas, estou sempre aqui fazendo alguma coisinha simples. Nem precisa ser nada demais, ó, vou mostrar. Ó, antigo demais, essas coisas que a gente compra no supermercado, sabe? Então, assim, mas eu fiquei pensando quando eu estava montando a aula, né? Como é esse simples gesto de eu pegar, tem uma coisinha de água que eu deixo aqui, de eu pegar essa aguinha, molhar, fazer um brilho, como chamam as crianças na escola Waldorf, eu até trouxe aqui. Ó, eu vou trazendo um brilhinho para a gente fazer o cabeçalho, fazer o cotidiano. Como isso também produz em mim um momento de respiração. Porque eu estou aqui trabalhando, computador, o tempo todo, tal. De repente, a hora que eu for fazer isso que é à toa, não tem nenhum objetivo profissional, isso é uma saúde que produz. Então, diz assim, ó, atuando principalmente através das cores, a pintura é a técnica que ajuda a alma
a respirar. E, claro, na antroposofia a gente tem a terapia artística, que é todo um conceito, toda uma experiência, todo um trabalho de terapia baseado na pintura, na argila. E aí é o meu caderno. Então, e o bordar, né? O bordar, e o que eu acho interessante do bordado, é que ele está nesse limite entre esse plano do canto, da voz, da aquarela, e já chegando numa materialidade. Então, a gente vai ver, na próxima semana eu vou trazer as artes manuais como práticas de um simples viver para a gente compreender melhor esses lugares de produção de saúde. Então diz assim: alma em alegria, produção de vida, de fio em fio, um encantamento e um devir. Florir, de uma aluna minha, Marli, me deu esse bordadinho de presente de aniversário. Então, eu vou trazer agora a organização do nosso estudo. Então, aqui na descrição do vídeo, você já sabe, tem o caminho para o ativismo delicado, nosso site. Lá a gente tem o acesso ao acervo e as referências do nosso programa aqui no Paz e Bem. E lá estão todos os nossos programas anteriores. Dá para ir assistindo por lá mesmo e já se atualizar. Tem todas as referências. Aquilo que eu tenho completo eu coloco, aquilo que não está completo eu coloco o link para adquirir. As nossas redes também, todas lá, tudo que a gente tem de artes manuais, de Nina Veiga Ateliê de Educação, estão lá. Nosso canal do YouTube, bem ali no comecinho, lá também tem muitas coisas que você pode trazer para o seu estudo. E, claro, se quiser falar direto comigo, tem muita gente falando, sabe, gente? Quiser falar direto comigo, eu estou disponível pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo e-mail, pelo Telegram. Estou adorando conversar com vocês durante a semana toda, entre um encontro e outro. E o nosso verso final hoje diz assim: um repousar calmo nas belezas da vida, da alma, força do sentir. Um pensar claro nas verdades da existência traz ao espírito a luz do querer. Então, agradeço demais. Aqui estão as nossas referências e sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.